Olá pessoal, você sabe qual a relação entre as crateras em obras do metrô, as pistas de skate e a geologia? Hoje falarei sobre um assunto geológico que muita gente nem sabe que tem a ver com geologia. Os estudos geológicos desempenham um papel fundamental em garantir a segurança e a durabilidade de construções, desde obras públicas até projetos menores, como pistas de skate, por exemplo. Vamos entender essa importância nesse vídeo. No último dia 12 de dezembro deste ano, 2024, uma enorme cratera se abriu no bairro Bela Vista, zona central de São Paulo, durante as obras da linha laranja do metrô. Esse não foi um incidente isolado. Outro desabamento havia ocorrido meses antes na freguesia do Ó, zona norte, na mesma linha. Casos semelhantes já marcaram a história de obras em São Paulo, como o acidente na linha amarela em 2007, na Marginal Pinheiros, que resultou em vítimas fatais. Esses eventos destacam a relevância da análise de solos e rochas no planejamento e execução de obras, uma área de estudo pertencente à mecânica dos solos e rochas e à geotecnia. Apesar de tecnicamente possíveis de serem resolvidos, muitas vezes essas análises são negligenciadas ou subestimadas, seja na fase de projeto, seja na execução das obras. Em 2013, tive oportunidade de realizar uma perícia judicial em uma pista de skate no interior de São Paulo. Após a construção e inauguração da pista, trincas começaram a surgir rapidamente, tornando-a inutilizável para a prática de skates. Desta obra ocorreu um impasse entre as partes de quem contratou a obra e de quem executou a obra. O impasse era o seguinte: a prefeitura alegava que o problema era o projeto e a execução. A empresa responsável culpava a prefeitura por não preparar adequadamente o terreno. Era necessário que o terreno fosse entregue à construção após a execução de um aterro. E, segundo a empresa executora, o problema estava no aterro, que não tinha sido feito de modo adequado. Isto resultou em um processo judicial onde eu fui nomeado perito e a primeira providência que eu tive para esse caso foi marcar uma vistoria para conhecer o problema, para conhecer em campo qual que era a situação real daquela pista de skate. Durante a vistoria, notei que as rachaduras eram aleatórias, sem um padrão típico de afundamento de solo. Ao analisar o projeto e o local, ficou claro que o problema não estava no solo, mas na execução da pista. Com autorização das partes, removemos uma parte da estrutura e descobrimos que a camada de brita especificada no projeto, de 20 centímetros, havia sido substituída por menos de 2 centímetros, apenas uma leve camada de brita jogada sobre o aterro. O resultado dessa observação foi o seguinte: o problema era decorrente do desvio de recursos por parte da construtora, comprometendo a estrutura. Este caso ilustra como desvios e má execução podem invalidar até projetos bem elaborados. Bom, esse aqui é o laudo da perícia que eu fiz. Aqui uma localização da área com o terreno da pista de skate, ou seja, todas as construções laterais à pista, não havia um problema, mas somente aonde estava a pista de skate havia o problema de rachaduras na própria pista.
Eu não vou falar qual é o município, qual é o problema, mas o projeto previa uma camada de granulite, que é o revestimento final da pista, um contrapiso de massa, um contrapiso de concreto e o solo compactado, que é o aterro. Então, essa parte aqui que dava cerca de 20 centímetros, que seria o contrapiso de concreto usinado, na verdade só tinha 5 centímetros de espessura, enquanto no projeto recomendava no mínimo 20 centímetros. Aqui mais detalhes, aqui o detalhe do contrapiso. Aqui um outro esquema onde a gente observa o granulite, o contrapiso, uma parte de alvenaria e embaixo a brita, que dava uns 5 centímetros de espessura até chegar ao solo. Então o que a gente vê aqui são as fraturas, não somente fraturas, como alguns buracos bem grandes na pista. E o que a gente observava na região era que, ao redor da pista de skate, não haviam trincas, mas as trincas ocorriam somente na parte da própria pista, da construção da pista de skate. Esse aqui é um esquema que elaborei. Continua, tem as fotos aqui da pista, fraturas, inclusive em paredes da própria pista. Aqui onde eu quebrei para checar o que foi feito na obra e o que estava especificado no projeto. A gente vê que existe uma pequena camada de brita, uma argamassa com brita, e logo em seguida já o solo. O martelo aqui ele está com um cabo enfiado já no solo do aterro. Quando na verdade precisava pelo menos 20 centímetros. Aqui são fotos da região do entorno da pista, onde não se observou nenhuma feição de trinca ou de movimento do aterro. Inclusive uma piscina construída bem próximo, sem problemas também de trincas ou rachaduras. Isso aqui foi feito em 2013. Respostas aos quesitos. Vamos passar rápido isso daqui e voltar para o nosso tema. Agora uma reflexão sobre essas questões que envolvem os solos em obras, sejam obras enormes como a do metrô, ou sejam pequenas obras como a construção de uma pista de skate. A negligência técnica e os desvios de recursos em obras têm consequências graves para a sociedade, tanto em pequenas obras quanto em megaprojetos como o do metrô de São Paulo. É comum que autoridades justifiquem acidentes culpando o imponderável geológico ou condições climáticas previsíveis, como chuvas. No entanto, na maioria dos casos, o problema está no descumprimento de especificações técnicas ou na corrupção generalizada que envolve desvio de recursos de obras. Por exemplo, em uma camada de 20 centímetros de brita,
se você utiliza 5 centímetros e cobra 20 centímetros, esses 15 centímetros que foi cobrado a mais é um ato de corrupção. E isso envolve as pessoas que executaram a obra e as pessoas que fiscalizaram a obra. Não necessariamente ao prefeito, ao político, enfim, mas sempre condicionado a pessoas. A corrupção não ocorre sozinha e não ocorre de uma forma unilateral. Infelizmente, esse tipo de problema que foge à parte técnica são comuns em obras, quer sejam particulares quanto públicas. Esses desvios de recursos públicos saem muito caro para todos e não há como descartar que grandes projetos como o do metrô de São Paulo estejam imunes aos desvios promovidos em desacordo com o projeto ou com a obra. Muitas vezes os estudos não são suficientes e, quando são, pode ocorrer desvios na execução das obras. Uma coisa é você querer fazer o estudo e o planejamento da obra impede que aqueles estudos necessários avancem. Isso é um erro de projeto. Outra coisa é quando você tem os dados, faz os estudos necessários, mas a obra negligencia alguns pontos desse estudo e compromete a execução da obra. Isso ocorre invariavelmente em várias obras, principalmente obras públicas, onde o projeto é feito por uma empresa, a obra normalmente é feita por outra empresa e tem uma fiscalização que fiscaliza tanto o projeto quanto a obra, mas que no meio do caminho se desvia do tema principal e negligencia algumas necessidades que a obra precisa ser praticada. Deixa tecnicamente a obra em desacordo com o projeto. Dessa forma, não há técnica que dê suporte quando, após um acidente, o governante diz que houve imprecisão geológica, ou que ocorreu imponderável geológico, ou que a culpa é da chuva, como se chover fosse um fato extraordinário. Na grande maioria dos acidentes geológicos, o que há de extraordinário é não observar as restrições técnicas ou desviar recursos comprometendo a estabilidade da obra. Eu não tenho os dados técnicos sobre os desastres ocorridos na linha laranja do metrô. Embora esses desastres que ocorrem no metrô sejam bastante comuns e não deveriam ser. Tem projetos do metrô, por exemplo, aquela linha suspensa que vem do aeroporto de São Paulo e que era para chegar até o Morumbi, ele foi interrompido na transposição do Rio Pinheiros. Esse projeto ele previa um túnel embaixo do cemitério do Morumbi. E eu realizei uma assistência técnica para esse projeto, onde eu questionei como que o metrô iria passar por baixo de um cemitério. Qual que seria a ideia do metrô? Se iria passar embaixo do túmulo da Elis Regina ou do túmulo do Ayrton Senna? Porque a questão maior aí nessa pergunta envolvia uma autorização da Cúria Metropolitana, que era responsável pelos cemitérios. Até hoje essa obra está parada. Era para ser construída para a Copa do Mundo, que ocorreu aqui no Brasil em 2012. Acho que foi 2012. E até hoje está parada. Não há como se justificar desconhecimento sobre os solos intensamente perfurados pelo próprio metrô em centenas de quilômetros de túneis que atravessam a capital paulistana. Um ponto de partida de uma avaliação pericial deve ser a verificação do que foi projetado e o que foi realmente executado, para que os responsáveis possam responder na justiça e que essas práticas, que invariavelmente incluem corrupção, possam ser afastadas de nosso dia a dia. Estudos geológicos são mais do que uma formalidade,
são a base para garantir a segurança e a sustentabilidade de qualquer obra. Vamos trabalhar para evitar que erros técnicos e desvios comprometam o futuro de nossas cidades. Bom, esse era o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal Geologando com Sérgio Klein. E era isso. Muito obrigado.